Muito bem, meus amores, como é que estão vocês do oitavo ano? Estamos de volta aqui para mais um bate-papo, uma conversa que a gente vem fazendo desde a semana passada. Eu vou fazer um resumo mais uma vez sobre o sistema capitalista, sistema político-econômico capitalista. E aí eu trouxe umas imagens, um resuminho no texto, acho que fica até melhor para a gente entender e compreender esse sistema. Tá aí, ó, vocês estão vendo aí na tela um mundo, né, coberto dessas cifras, e a gente sabe e a gente vai entender por que o sistema econômico e político capitalista, o capitalismo, né, visa o lucro. Essa é uma das suas características. Convido vocês a prestarem um pouquinho de atenção e a gente vai fazer esse resuminho aí e temos coisas bem legais. Vamos lá? Muito bem. Principais características do capitalismo: produção para o mercado, visando o lucro. Não é? A gente vai ver, a gente já viu que o capitalismo ele vai se desenvolvendo aí a partir do século XV, XVI, não é? A gente vai ver que ele vai se transformando num modelo econômico interessante na época, né? Está vigente até hoje, está vivo até hoje, e a ideia é ter lucro, né? O dono dos meios da produção, o proprietário, o que vai ser o burguês, né? Depois o industrial, né? O cara que, então ele quer lucro, tá? É uma das características. Segunda coisa que vai começar a acontecer é o trabalho assalariado. A gente não tem na Idade Média esse tipo de relação, né, do trabalho assalariado. Vamos lembrar que tem uma relação econômica, mas tem uma relação social aí também, né? Antes a gente tinha a figura do senhor feudal e o servo. Nessa relação, suzeranos, vassalos, não existia um trabalho assalariado. Aquele servo, ele permanecia ali, ele não era escravo, mas ele ficava ali em troca do trabalho, em troca da terra, em troca de alimento, que ele tinha uma parte da produção. Mas agora não, né? Agora as pessoas vão receber um valor pela sua hora trabalhada, pela sua mão de obra, pelo que ele vai colocar ali no trabalho, de esforço, de trabalho. Interessante, uma curiosidade, a palavra salário, né, tem a ver com o sal. É que em determinadas épocas o pagamento, isso acontecia muito na Idade Antiga, o pagamento para determinados serviços eram pagos em sal, né? 1 quilo de sal ou 2, tal era o valor do sal. Tanto é que tem uma outra coisa interessante, rapidinho, que por isso que o açúcar, né? Lembra que o Brasil foi produtor de açúcar e tal? O açúcar é chamado ouro branco, né? Tinha um peso de um valor muito grande. E o trabalho era pago em sal, o cara trabalhava o dia todo, recebia uma quantidade de sal, daí o salário, né? O nome vem daí, do salário. Outra característica, propriedade privada dos meios de produção. O dono agora, né, o burguês, o que vai ter o dinheiro, o patrão, ele é dono dos meios de produção. Ele é dono dos equipamentos, ele é dono da matéria-prima, e o assalariado ele vai ali vender sua força de trabalho apenas, né? Que vai ser o operário, o proletariado, né? O trabalhador. Ele vende a sua força de trabalho. Ele não é dono de nada daquilo ali. No final do mês ele recebe um valor pelo trabalho feito. Outra característica, divisão da sociedade em classes. Na verdade a gente vai ter mais outra classe social, né? Na Idade Média a gente tinha basicamente duas ou três: o senhor feudal, o servo, o clero, a igreja, né, homens livres. E aí a gente vai ter uma sociedade dividida em trabalhador, operário, proletariado e o burguês, né, e o industrial ou o dono dos meios de produção. E vai haver essa divisão também do trabalho, tá? O trabalho vai ser feito de forma fracionada. O trabalho vai ser feito onde cada um vai realizar uma função ali. Tudo isso vai gerar uma desigualdade social, né?
essa desigualdade já acontecia na Idade Média, ela vai permanecer, né? Poucos, e vai se distanciar mais ainda, porque o capitalismo ele vai se distanciar da igreja. Então, uma minoria, que vai ser aquele dono dos meios de produção, o burguês, o dono da fábrica, essa minoria de pessoas que lucram mais, que tem mais dinheiro, da maioria que vai ser a população, né? E o interessante do capitalismo é que o valor que o operário recebe nem sempre cobre suas despesas, os seus gastos, e esse pobre vai ficando pobre e o rico vai ficando cada vez mais rico. Então essa é uma das características interessantes. Bom, a história do capitalismo pode ser dividida em 4 fases, e é sobre cada uma delas que a gente vai falar um pouco. Capitalismo comercial, que eu vou falar agora, capitalismo industrial, que eu vou falar logo em seguida, financeiro e informacial. Esses 2 últimos vou deixar para um outro momento, ok? O capitalismo comercial, ele, digamos assim, vai surgir a partir do século XIV, XV, XVI, né? Justamente ali na Europa, que vem sofrendo grandes modificações, grandes transformações, e vai surgir aí a nova classe social, que é a burguesia. Essa classe ela vai surgindo justamente do final da Idade Média, a gente vai ter um período de transição aí, e a burguesia surge, né, como uma classe de comerciantes, uma galera que começa a vender, trocar mercadorias, e vai ser uma classe que sempre, no decorrer da história, ela não vai sempre ascender, quer dizer, ela vai sempre subir, conquistar, ganhar espaço e poder. O surgimento da burguesia, ele resulta, como diz aí, no crescimento da manufatura que ocorria nos burgos, né, que eram cidades comerciais na época, e daí vem o nome burguesia. Ou seja, esse burguês ele vai ter uma sacada massa, né? Ele vai pegar o sapateiro, ele vai pegar um outro cara que tinha função, um marceneiro que fazia seu móvel sozinho, ou o sapateiro fazia o sapato sozinho, né? Fazia tudo ali. Ele vai pegar esse cara e vai montar uma espécie de pequena linha de produção, e a gente vai ver aí algumas imagens, onde cada um agora vai ter uma função determinada. Vai construir um pedacinho, outro pedacinho, depois tem um produto pronto. Outro fator importante na formação do capitalismo comercial foram as rotas comerciais. As rotas comerciais marítimas e terrestres. Isso aí foi de suma importância, importantíssimo para o desenvolvimento dessa primeira fase do capitalismo. E é nesse momento aí, nesse ambiente, que a gente tem o período das grandes navegações, né? Lembra? Portugueses, espanhóis, principalmente portugueses e espanhóis, são os caras que vão dar um pontapé aí dessa nova atividade, buscando uma nova rota comercial. Eles vão pelo mar, né? Vão circunnavegar a África, depois Portugal vai para as Américas e tem toda aqueles descobrimentos e tudo mais. Tem uma imagenzinha aí que é interessante, talvez corte um pouquinho da primeira, né? Então a gente tem mapas que vão surgir, né? A galera de cartografia vai trabalhar, vai começar a desenhar e vai descobrir esse novo mundo, por isso que é chamado Novo Mundo, porque durante a Idade Média a gente só fica ali mesmo na Europa, né? Durante a Idade Antiga o mar conhecido era o Mediterrâneo, e agora o português se lança no grande mar, que é o Mar Atlântico, que era um mistério. Tá vendo essa caravelazinha aí, né? E esse monstro aí na frente? Existiam lendas e mais lendas. Primeiro que se acreditava até então que a Terra era plana, né? E que se você chegasse até aquela linha do horizonte, você ia cair no abismo, ia ter um monstro lá para lhe pegar. E é um pouco o retrato dessa imagem aí, é um pouco do que se pensava na época mesmo, né? Esse monstro aí e tal. Então, mais abaixo aqui tem os portugueses, e na tela de baixo a gente tem algumas rotas,
né? A galera saiu lá de Lisboa, ali em cima, ó, e foi margeando a África, margeando, passa ali pelo Cabo das Tormentas, que é uma região de difícil navegação até hoje. O mar é muito agitado ali embaixo, na África do Sul, para chegar até Calicut, na Índia, porque existia também uma outra rota pela terra. A galera juntava uma caravana, camelo, cavalo, o que desse, principalmente camelo, né? Porque saiu ali, ó, da Itália, saiu de Gênova, saiu de Veneza, né? Ali algumas cidades do Império Bizantino, Constantinopla, e a galera saía por terra, atravessando aí a Arábia, a Pérsia, Índia, até chegar na China. Então era muito difícil, demorava muito. Então essa rota, vamos voltar um pouquinho aqui, essa rota marítima que a gente vê aqui nesse quadrinho de baixo, apesar de todas as dificuldades, ainda era mais rápido, tá? Então quem tem essa sacada são os portugueses e espanhóis, né? Então Portugal sai na frente nesse novo mundo, nessa nova atividade, pelos mares aí nunca dantes navegado. Tem um poema interessantíssimo que fala sobre isso, né, de Camões. Então essa rota marítima, mais aí uma imagem, né, de uma caravela das naus portuguesas e com rotas interessantes. E nesse momento a gente já tem aí uma ideia, e alguns já acreditavam na esfericidade da Terra. Ora, se a Terra é esfera, se eu for para leste, em algum momento eu vou dar a volta nela por trás e vou chegar na Índia do outro lado. Então a ideia da circunnavegação também, né, aconteceu muito nesse período. Os oceanos passaram a ser as grandes avenidas comerciais, tá? Então aí, ó, essa imagem tem aí viagem de Bartolomeu Dias, de Vasco da Gama, a de Cabral, que foi uma viagem importante porque acaba chegando no Brasil, né? Não chega tão ao acaso como se antigamente dizia, foi por acaso, não. Ele já vem de uma direção, tanto que o Tratado de Tordesilhas foi aumentado, né, para que alcançasse mais a leste, e aí a partir daí, né, os portugueses chegam para cá. E qual era a grande intenção na época? Era acumular riqueza. O acúmulo de riqueza media o desenvolvimento do país, né? Então, se o país tinha muito ouro, era um país próspero e rico. Era uma prática que existia na época, né? Não podemos dizer que ainda, ou que já era uma prática capitalista. A gente está num período de transição e depois a gente vai ver que, apesar desse lucro, mas ainda não estabelecia todas aquelas características do capitalismo. Mas ocorreu muito. E uma coisa que é muito interessante a gente perceber que é justamente nesse período, com essa coisa de tesouro, de guardar tesouro, então as viagens iam, por exemplo, para a Índia, então tinha tesouro lá. Aí os caras traziam tesouro, pedras preciosas, joias, não sei o que, prata, artigos de ouro, prata, né? E isso era carregado aonde no navio? Nesses baús. E essa era, vamos dizer assim, essa era a motivação para a galera assaltar esses navios, né? E quem é que entra em cena, né, fazendo esses saques, esses assaltos no mar? Entra em cena a figura do pirata, né, os corsários. Essa imagem aí é de Barba Negra, que foi um pirata que realmente existiu, tá? Então piratas trafegavam e andavam de um lado para outro nesses mares aí das décadas ou dos séculos XVI, XVII, para caçar tesouros. E sempre que a gente lembra de pirata, a gente lembra de um mapa do tesouro, né? Existem histórias, lendas, filme, existe de tudo aí, livro, sobre essa atividade dos piratas e dos corsários. Muitos trabalhavam, né, eram contratados pelos reinos, né? Então a gente tem piratas franceses, piratas ingleses, piratas espanhóis, piratas holandeses, e essa galera vivia catando ouro aí.
Então vamos lá. A partir desse período, várias regiões do país e países do mundo foi dividida por uma função comercial. Tá? Essa troca comercial, essa divisão internacional passou a ser chamada de DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Surgiu então o conceito de produtos primários e produtos manufaturados. Então, o produto primário, qual seria? Como é que seria o produto manufaturado? Vamos entender. Produtos primários são aqueles que são tirados diretamente da natureza. Então a gente tem o caso clássico aqui no Brasil, né? A cana-de-açúcar, trazida pelos portugueses. A cana não é natural daqui, foi trazida para cá, plantada aqui por uma motivação, por um motivo, a ideia de Portugal, né? Que era essa grande plantação de Sesmarias, que era uma terra bem grande, e esse modelo era chamado de plantation, só tinha cana. Então a cana é um produto natural, é primário. A gente tem aqui o cacau, o café, a gente tem o tabaco, né, que é uma erva, que é para você fazer o cigarro e tal. Então esse é um produto primário, que é um produto natural. O produto manufaturado, ele é o resultado da transformação desse produto primário. No nosso caso, falando da cana-de-açúcar, né, qual seria o produto manufaturado a partir da cana, que é o produto primário? O açúcar em si. Né? A cana é a planta, né? Tá lá a plantação de cana. Então a gente tem aqui, por exemplo, um modelozinho, né, de como era o trabalho no engenho. Essa cana chegava, depois ela era moída, tá ali essa imagem menor aqui atrás, ó, tem uma pedra, ela moía na pedra. Esse caldo era levado para esse tacho, que tinha um fogo, ele era cozinhado, depois ele passava por esses tachos menores, né? Depois esse açúcar ele se solidificava e era colocado para secar e tal. Então isso era a produção. O açúcar, quando ele estava pronto, ele passava a ser um produto manufaturado. E essa foi uma relação importante que aconteceu principalmente no Brasil colonial, né? Vamos puxar rapidinho para a história. Portugal monta aqui, né? Vamos colocar dessa forma, capitanias hereditárias. Então, a partir de um produto primário, que era cana-de-açúcar, o Brasil era o responsável, era uma colônia responsável para produzir esse produto manufaturado que ia para a metrópole, né, Portugal, e daí Portugal distribuía, vendia para a Europa, né, para o resto do mundo. Então, ó, tem uma espécie de mapa mental aqui. Ó. As colônias, né, qual era a função das colônias? Era o envio de matéria-prima, né, metais preciosos, especiarias, entre outros. Né, a maioria das colônias funcionava assim. E enviava isso para a metrópole. Ou um produto manufaturado como o açúcar pronto já. Né? Então, por exemplo, quando Portugal chega na Índia, né, então lá tinha metais preciosos, especiarias, tal, tecido, tinha muita coisa. E, claro, para a metrópole, cabia abastecer essas colônias com mercadorias manufaturadas. E aí era o ciclo voltava para cá também. Como é que a galera ia viver aqui? Então chegava o Brasil, né, a metrópole mandava para cá, que era a colônia, pratos, louça, ferramentas, tecidos, tá? Então esse ciclo aí de o que a colônia envia e o que a metrópole envia fazia parte de um esquema que tinha tudo a ver com o capitalismo comercial, né? Essa é a primeira fase do capitalismo. Beleza? A gente vai ficando por aqui e a gente vai fazer logo mais a sequência com o capitalismo industrial. Espero que vocês fiquem bem. Não esqueçam de assistir às aulas do EducaPE. Estou sempre falando aqui. Nem sempre o conteúdo que eles falam lá é exatamente aquele que a gente está vendo em sala de aula, nas nossas atividades, mas é conteúdo do 8º ano. Então é bom que vocês assistam, né? Fiquem bem, lavem as mãos, proteção no rosto, né? No nariz, use máscara, distância um pouquinho. Se cuidem, galera, que a gente se vê logo mais. Beleza? Tchauzinho.